Olá, eu sou o Thiago Souza e nesta videoaula nós vamos abordar aspectos básicos da ferramenta Apache JMeter. O JMeter é uma ferramenta open source, totalmente escrita em Java e que serve para a realização de testes de desempenho. Esta é a interface padrão do JMeter. Assim que você abre o JMeter, ele já vem com um plano de teste pré-definido que você pode utilizar para definir variáveis que vão ser utilizadas no contexto do teu script de teste. O script de teste no JMeter ele é organizado de forma hierárquica, sempre a partir do plano de teste, né? O plano de teste é o elemento raiz dessa hierarquia. O primeiro passo após a criação de um novo projeto é adicionar um grupo de usuários. Portanto, você deve clicar com o botão direito sobre o plano de teste, menu adicionar, opção Threads, em seguida a opção grupo de usuários. Dentro do grupo de usuários, você tem algumas opções importantes. Por exemplo, o número de usuários virtuais, ou threads, que vão ser disparadas pelos seus testes. Em seguida, o tempo de inicialização, que é exatamente o campo que representa o conceito de ramp-up period, né? Ou seja, é onde você representa a rampa de aceleração. Em outras palavras, é o tempo que o ambiente de ativação vai ter para instanciar todas as threads. Em seguida, você tem um campo de contador de iteração, onde você pode representar quantas iterações vão ser disparadas pelos seus testes. Você tem também outras opções, como a definição de um delay entre threads, um agendador, que é uma opção bastante útil, especialmente quando você não pode executar os testes em horário de expediente. Então você pode agendar para que os testes sejam executados fora do horário de expediente. Muito bem. Definido o grupo de usuários, a gente deve partir para a criação de outros elementos que devem compor aqui o nosso teste. Mas vamos dar um passo atrás. Precisamos de um exemplo prático para representar os diversos conceitos aqui do JMeter. Portanto, neste caso, nós vamos utilizar uma aplicação fictícia de comércio eletrônico chamada Digital Toys. Essa aplicação ela está disponível juntamente com o material do livro Pro Apache JMeter. Existe um repositório do GitHub, cujo endereço está aqui, representado, onde você pode fazer o download dessa aplicação, assim como de diversos scripts do JMeter que são apresentados ao longo desse livro. Bom, a aplicação Digital Toys, como qualquer aplicação de comércio eletrônico, ela permite a realização de compras de diversos itens e ela possui uma série de funcionalidades. Para exemplificar o uso do JMeter nessa videoaula, eu escolhi uma funcionalidade bem simples, que é a de cadastrar cliente. Essa funcionalidade é representada pela opção Sign Up, aqui no canto superior direito da página. Ao clicar na opção Sign Up, eu devo informar qual é o nome do cliente, qual é o seu e-mail e devo definir uma senha. Em seguida, eu clico no botão Submit e aqui eu consigo perceber que eu já estou autenticado no sistema. Eu posso realizar a compra de produtos, adicionar os produtos ao carrinho e assim por diante. E assim que eu terminar a minha compra ou o conjunto de ações que eu queira realizar sobre a aplicação, eu devo selecionar a opção Sign Out, também no canto superior direito, para que eu saia do sistema.
Muito bem. Então, são essas tarefas que eu devo realizar no contexto desse teste. Para deixar um pouco mais claro, e do ponto de vista de requisito de desempenho, do ponto de vista de teste de desempenho, foi definido aqui um requisito que deve ser avaliado por meio de testes de desempenho com o JMeter. Então o requisito diz o seguinte: a funcionalidade cadastrar cliente deve fornecer tempos de resposta de no máximo meio segundo, considerando 100 usuários concorrentes, com uma rampa de aceleração de 10 segundos. Muito bem, eu preciso observar todas essas informações contidas nesse requisito para que eu possa representá-las dentro do script do JMeter que eu vou definir. Então, voltando ao JMeter e retornando aqui ao grupo de usuários, eu posso preencher o campo número de usuários virtuais já com o valor 100, porque o requisito diz que eu devo considerar 100 usuários concorrentes. Outra informação contida aqui no requisito é a rampa de aceleração de 10 segundos. Essa rampa de aceleração deve ser definida justamente aqui no campo tempo de inicialização. Muito bem. O próximo passo é criar um controlador simples. É adicionar aqui um controlador simples abaixo do seu grupo de usuários, somente para organizar melhor o seu script, para que as requisições HTTP que vão ser definidas fiquem organizadas exatamente abaixo desse controlador simples. Então, cliquei com o botão direito sobre a opção Grupo de Usuários, opção Adicionar, depois a opção Controlador Lógico e em seguida a opção Controlador Simples. Eu vou chamar esse controlador simples de Cadastrar Cliente, que é o nome da funcionalidade que eu vou testar. Bom, a partir de agora, eu poderia adicionar manualmente as requisições HTTP que representam esta funcionalidade. No entanto, em vez de realizar a criação dessas requisições manualmente, e eu ainda preciso ver quantas requisições eu vou precisar, eu vou preferir utilizar um recurso do JMeter que é o proxy, que serve para que as requisições sejam gravadas automaticamente para a gente, considerando que a gente faça a navegação pela funcionalidade com um proxy ativo. Então eu vou remover essa requisição que eu acabei de criar manualmente. E aqui, sobre a opção área de trabalho, eu vou adicionar agora um elemento chamado servidor HTTP proxy, que está dentro da opção elementos que não são de teste. Muito bem. Aqui nesse elemento, no servidor HTTP proxy, eu preciso definir pelo menos 3 coisas aqui que são super importantes. A primeira delas é a porta da sua máquina que estará ouvindo as requisições no modo proxy. Então, eu estou definindo aqui que será a porta 9090. Em seguida, eu vou apontar para o controlador que vai receber as requisições HTTP que vão ser mapeadas, que vão ser gravadas pelo JMeter. Então, eu vou apontar aqui exatamente para aquele item cadastrar cliente que eu acabei de criar. E o terceiro passo importante aqui é utilizar
uma expressão regular que vai servir para filtrar padrões de URL que devem ser excluídos da sua captura, do seu mapeamento de requisições. Isso para que o seu script de teste não fique poluído com uma série de arquivos ou recursos que eventualmente são desnecessários. Então, dentro dessa opção padrões de URL a serem excluídos, eu vou clicar nesse botão Add Suggested Excludes. Quando eu clico nesse botão, ele adiciona então uma expressão regular que indica que arquivos com as extensões BMP, CSS, JS, GIF, entre outros, serão excluídos da captura realizada pelo proxy. Muito bem. Agora, antes de clicar no botão iniciar do proxy para realizar a captura, eu preciso configurar o proxy. Portanto, eu vou abrir o meu navegador, o meu Firefox aqui. Vou lá na opção Preferências, Avançado, Rede, Configurar conexão. E aqui eu vou marcar a opção Configuração Manual de Proxy. Eu vou colocar aqui dentro do campo HTTP o nome localhost. E no campo porta eu vou definir 9090. Em seguida, eu vou testar a minha aplicação novamente e aqui eu percebo que o proxy de fato está configurado, tendo em vista que ela não respondeu a minha requisição. Ela só vai responder a requisição a partir do momento que eu iniciar o proxy aqui por dentro do JMeter. Bom, então vamos aqui clicar no botão iniciar. Vou dar OK. E novamente eu vou clicar lá na aplicação, vou chamar a URL base da aplicação. E agora sim, a aplicação foi exibida. Se eu retornar ao JMeter, eu vou perceber que uma requisição foi já capturada. Exatamente a requisição correspondente à homepage, né, ao acesso à homepage da aplicação. Aqui ela mostra, a requisição capturada mostra o IP do servidor, a porta dele. E esse daqui representa a homepage da aplicação. Eu vou continuar a navegar por ela. Eu vou clicar aqui na opção Sign Up. Se eu voltar ao JMeter, eu percebo que ele capturou uma nova requisição agora, correspondente ao clique na opção Sign Up. Vou retornar aqui à aplicação, vou preencher os campos desse formulário. Clicar em Submit. Vou conferir no JMeter se ele capturou. Veja que agora ele pegou várias requisições. Então, provavelmente tem requisições aqui que eu deva eliminar. E para fechar, eu vou clicar no botão Sign Out. Aqui eu encerro o passo a passo do meu teste, do meu cenário de teste. Portanto, voltando ao JMeter, o próximo passo é exatamente limpar o script. Retirar aqueles elementos que de fato não fazem diferença para o seu teste. Limpar aquelas requisições que não interferem, que não fazem sentido para o seu teste. Então eu vou começar aqui por essas requisições que aparentemente estão desabilitadas.
Em seguida, eu percebo que há duas requisições com extensão TXT. E veja que elas não apontam para o URL da aplicação. Elas apontam para um outro endereço aqui. Então, eu vou apagar essas duas requisições. Eu poderia, na verdade, colocar a extensão de arquivos TXT dentro daquela expressão regular para que o filtro já seja feito lá, né? Existem duas outras requisições aqui que aparentemente são estranhas. Então, eu vou remover essas duas requisições e eu devo manter somente 4 requisições HTTP aqui. A primeira delas é exatamente a requisição que representa o acesso à homepage. Em seguida, nós temos a requisição que corresponde ao clique na opção Sign Up. Então eu vou chamar aqui essa requisição exatamente de Sign Up. A terceira requisição ela é diferente das outras pelo fato do método HTTP utilizado ser o método POST. E perceba que nesse caso há envio de parâmetros na requisição. A gente consegue perceber aqui tanto o nome quanto o valor de cada um dos 3 parâmetros que foram passados no formulário. Eu vou renomear essa requisição para formulário de cadastro. E a última requisição eu vou chamar de Sign Out. Pronto. Tenho aqui as 4 requisições HTTP que correspondem à funcionalidade de cadastrar cliente aqui no nosso exemplo. Na próxima videoaula, nós vamos ver a parte de relatórios e de análise dos relatórios. Até mais!